cabeção! Hoje eu quero falar da briga do fight Itaú versus XP. Isso mesmo, nós vamos discutir, tentar entender o que está acontecendo, o que aconteceu. E, obviamente, quando eu vou falar dessa briga agora, eu vou ter que voltar um pouco no passado. Porque o que você está vendo agora, na verdade, é a pontinha do iceberg. Nenhuma briga começa assim da noite para o dia. Pelo menos uma briga dessa proporção, que envolve redes sociais, envolve propaganda em TV, enfim. Como isso tudo começou, eu quero tirar sua dúvida em relação a essa disputa, que é muito além de XP e Itaú. É uma briga que é maior do que isso, é banco versus corretoras. Foi assim que começou essa briga toda. Então vamos voltar um pouco no tempo para ver um primeiro round em relação a essa disputa. O primeiro round começou com a XP com uma estratégia de levar os clientes do banco. Então quero tirar os clientes do banco. Como que eu tiro um cliente que investe no banco? Toda uma campanha falando que vai ganhar mais, enfim, e fez uma campanha toda, lembra de uma campanha chamada Desbancarize? Falando, você ganha aí no banco quanto? 93% de CDI, 95%, 97%? Olha só, aqui eu tenho um CDB que paga 120% de CDI, 130%, olha que bacana, e está coberto pelo FGC. Cara, você tem quantos fundos para investir? 10, 15? Ora, aqui eu tenho 400. E começou a levar clientes dos bancos. Aí eu não estou falando em XP tirando de Itaú, estou falando de corretoras tirando de bancos em geral. Por um movimento que é o movimento que as corretoras apostam, um movimento onde o investidor aplica cada vez mais através de corretoras. Isso acontece nos Estados Unidos. No Brasil, 95% dos investimentos são através de bancos, é um percentual muito grande. Nos Estados Unidos, isso é 10, 15% nos bancos e o resto através de corretora. Mas enfim, são culturas diferentes e a XP encabeçando as corretoras, como a maior delas, tentando fazer essa migração. 1-0 para a XP. Bom, aí então esse discurso desbancariz começou a colar, começou a levar cliente e a XP cresceu. E cresceu, e cresceu, e o que aconteceu? Virou banco. Exatamente, aí aquele discurso de desbancarize, a gente guarda isso, esconde as campanhas e não fala mais nisso porque agora nós temos orgulho de ser banco. Ou seja, se o Itaú era tão ruim, por que eu sou igual ao Itaú agora? 1-1 XP Itaú foi o primeiro round dessa batalha, terminou empatado. Vamos para o segundo round. O segundo round eu não vou atacar mais os clientes. A XP começa a atacar agora os funcionários do banco, tentando levar o funcionário. Obviamente, se eu levo um gerente, eu vou ganhar a carteira desse gerente. Vou tentar fazer com que ele migre os seus clientes para cá. Eu já pego um cara com formação, um cara que entende mercado, lindo. E aí a campanha da XP era: você que trabalha em banco, vem ser autônomo, vem ter independência. E começava a convencer ele, principalmente pelo formato de remuneração. No banco, o bancário em geral, mesmo sendo de varejo ou de alta renda, ele é um CLT, ele tem o seu salário e ganha ali participação no lucro, às vezes bateu meta, não bateu meta, enfim, mas ele tem o seu salário e é regido pelo CLT. Quando ele vira assessor de investimento, ele passa a ser PJ, e aí ele tem que correr atrás dessa rentabilidade do salário dele, entre aspas, ele é uma mini empresa dentro de um escritório de agente autônomo e essa mini empresa depende do quanto ele traz. E isso passa a ser muito atrativo, porque fala o seguinte pro cara: olha, você tem quanto aí? Tem tantos milhões na minha carteira, bacana, ou bi, que seja. Se você migrar X%, em média, sei lá, 20 a 30% o cara conseguia levar para a corretora, isso vai te dar X de salário. E isso é maior que o CLT que você tem. E no médio e longo prazo você vai ganhar mais, porque o principal argumento era: eu tô te tirando o cap. O que é o cap? É o limite, é o teto. Dentro do banco, se eu captei 100 milhões, eu ganho esse salário. Se eu captei 200 milhões, mesmo salário, 300 milhões, 400 milhões, enfim. Numa corretora, você como PJ, 100 milhões é isso, 200 milhões é isso, 300 milhões é isso, ou seja, você não tem mais limite, o céu é o nosso limite. E começou a levar bancários para trabalhar na XP como PJ e o cara vinha, 2-1 XP. Mas aí o que aconteceu? Começou a crescer bastante a estrutura, a XP começou a fazer captação de clientes por meio do seu próprio site. Enfim, ela vai lá, faz uma estratégia e o cara entra no site da XP, que a marca ficou forte, mais forte do que já era, né? E agora já tem uma certa credibilidade, maior ainda, principalmente com a aquisição do Itaú, as pessoas vão aplicar direto na XP. E aí o que a XP pensa? O cara veio aqui direto na minha marca, o cara quer aplicar comigo, como ele faz com o banco, agora eu já sou banco.
Por que eu vou pagar uma comissão alta para um vendedor lá na ponta se quem está captando o cliente sou eu? Não é ele que está pegando o network, ele não gastou sola de sapato, eu estou botando esse cliente para ele. Já sei, eu não preciso de um vendedor PJ, eu posso botar um funcionário CLT. E começou a colocar alguns agentes autônomos embaixo da própria corretora que são CLT, igual o banco. Ou seja, tudo que ela falava do bancário, ela faz igual, para reduzir os seus custos e aumentar a sua margem. Então, depois de um tempo, quem é que estava certo? Bom, a XP está mostrando que ela está caminhando para o lado do banco e não o banco caminhando para o lado dela. 2-2, Itaú empatou o segundo round. Chegamos então ao terceiro e decisivo round, o round que está aí, né? À tona, que é a ponta do iceberg que você está vendo. E esse é o pior dos rounds, na minha modesta opinião. Porque ambos é uma questão de mercado, negociação, cada um tem seu modelo de negócio e é lindo. Mas agora você entra numa guerra que é uma guerra de ética. Atacar a ética e os valores das instituições. Ambas estão atacando os seus funcionários. Uma da outra começou com a XP falando que por que eu não quero ser atendida por um bancário? Talvez o argumento fosse que o bancário, um bom argumento fosse que o bancário tem uma série de atividades, entre elas investimento, e eu vou ter um cara só de investimento. Isso é um bom argumento, mas não era isso que era usado. Na maioria das vezes era que o bancário não tinha ética, que o bancário empurrava produto e empurrava coisas que eram interesses do banco, que estava na meta, empurrava capitalização, consórcios, que talvez não era coisa que fazia sentido para o cliente. Esse era o argumento da XP. Ponto para a XP nesse terceiro round. Mas aí o que o Itaú fez? É assim, então os meus bancários aqui não têm ética? E os teus assessores de investimento? Aí vamos falar para o mercado a verdade. A verdade é o seguinte, realmente ele tem 400 fundos, mas não é todo fundo que paga a mesma coisa. Então, como você tem FIIs diferentes, você tem produtos que pagam rentabilidade diferente, pensa ele é uma PJ aqui, se ele aloca o cliente aqui, ele ganha X, aqui Y e aqui Z. E essa diferença de rentabilidade pode ser que ele seja imparcial. Então o seu cara é pior do que o meu, porque o teu tem remuneração diferente, o meu ganha a mesma coisa, só tá na meta, empatou 3-3. Mas esses últimos 2 pontos é terrível para os dois lados, porque tá atacando a ética dos seus funcionários. No momento em que a XP fala mal do bancário, dá oportunidade para o Itaú falar mal do assessor de investimento. E ambos estão fazendo o mesmo erro, generalizando. E toda generalização é burra. Presta atenção na burrice. Eu não posso dizer que os bancários colocam todo o dinheiro do cliente onde está na meta, onde dá mais dinheiro. Se fosse isso, ninguém teria aplicação, a não ser capitalização dentro do banco, ou sei lá, consórcio, é lá que estava todo o dinheiro, ninguém teria fundos, ninguém teria operações estruturadas, CDB, enfim. Ninguém teria nem poupança, então, porque não dá quase nenhum dinheiro para o banco. Mas por que tem? Porque não é assim. A mesma coisa que eu também não posso falar que o assessor de investimento coloca onde dá mais dinheiro. Em geral, para um assessor de investimento, onde dá mais dinheiro é renda variável. Mas a maior parte do dinheiro do assessor de investimento está em renda fixa. Então, quando a gente faz um grupo, seja um grupo de bancários, um grupo de assessores de investimento, óbvio que tem um percentual pequeno, aqui dentro de cada um dos grupos, que são pessoas que não têm ética, são pessoas que realmente vão oferecer qualquer produto goela abaixo, são pessoas que vão empurrar o que é melhor para ela e não o que é melhor para o cliente. Nos dois lados tem isso. Mas você dizer que essa exceção dos dois lados é a regra, bom, aí é complicadíssimo, aí você está distorcendo e aí você está criando uma coisa que não faz o mínimo sentido, que é uma guerra de ética, uma guerra de valores. Entenda, o bancário tem seus valores, o assessor tem seus valores. E essas atividades, elas são muito mais complementares do que substitutas. É normal você ter alguém que vai querer investir com um bancário, numa agência, seja de alta renda, private ou mesmo no varejo, porque ele quer os produtos ali próximo, ele quer uma mesma pessoa para cuidar do seguro, para cuidar do consórcio, para cuidar do investimento dele, ele quer centralizar as decisões dele. E é normal você querer alguém que quer um assessor de investimento, que vai cuidar só dos investimentos dele, ele vai ter um cara que cuida do seguro e assim vai. Isso é normal. Agora, essa guerra de ética é anormal e está errada. Então, esse é o último fato, tá? Então, quero que você, se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, compartilha e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Comenta aí que eu quero discutir com vocês aí tudo sobre essa guerra. Vamos lá, discuta, compartilha e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço, até a próxima.